Olá, meu nome é Eliana Pessoa e eu tô aqui mais uma vez com o programa Os Oráculos Responde. E a mensagem escolhida de hoje foi a seguinte: Liana, eu valorizo muito mais os meus erros do que os meus ganhos. Pois é, né? Quantas de nós não nos esbarramos, né, com essa mesma situação, se não estamos vivenciando quase que diariamente essa questão, não é verdade? Então, por isso que essa questão foi escolhida para que não só beneficie a nossa colega, mas a todas nós mulheres que estamos ouvindo esse vídeo agora. Então vamos lá. Vamos trazer os oráculos para nos ajudar, nos guiar, nos revelar o que é preciso ser feito para que a gente mude esse comportamento, para que a gente consiga sair dessa situação e inverter, né? Vendo muito mais os nossos ganhos do que os nossos erros. Vamos lá? Eu vou para aquele momento de concentração rapidamente, tá bom? Para me conectar com as forças, com as energias que estão aqui junto comigo, para que através dos oráculos eu possa levar a melhor informação para você. Então vamos lá. A gente vai escolher aqui uma carta do baralho cigano e vamos escolher uma carta aqui do arcano maior do tarô. Vamos ver o que essas cartas têm a nos revelar. Temos aqui o navio do baralho cigano. Opa! E temos aqui a carta, olha só que interessante. A força do tarô. Certo? Então vamos lá. Bem, o que acontece, né? Nós mulheres, a gente acaba entrando numa questão, num conflito emocional muito grande. Esse conflito é interno, por quê? Porque esse conflito ele está muito associado com o aprendizado que a gente teve, que a gente herdou lá do externo, onde a gente precisa o tempo todo estar respondendo e sendo assertiva com o mundo lá fora, né? A sociedade, as pessoas com quem a gente convive, a nossa família, o nosso profissional, nossos amigos, né? Os nossos filhos, nossos parceiros, parceiras, enfim. A gente precisa dar conta de tudo isso. Está impregnado na nossa alma, na nossa história, que a gente precisa sempre estar favorecendo muito mais o outro do que a nós mesmas. E junto com esse aprendizado fica marcado dentro de nós o quanto a gente precisa dar conta de tudo e o quanto os nossos erros acabam ficando mais em evidência por a gente realmente não fazer o que sentimos e o que realmente queremos, entende? Então não é à toa que o nosso foco, que a nossa atenção fique mais voltada para nossos padrões repetitivos, para os nossos erros, porque com esse tipo de ensinamento a gente acaba cobrando muito mais de nós mesmas, nos tornamos autoexigentes e perfeccionistas, né? Perfeccionistas em função de buscar sempre o melhor para o externo e nunca para nós mesmas, né? Então, de fato, esse tipo de ensinamento está muito impregnado, né, na nossa história. E justamente por isso a gente acaba reforçando e valorizando o externo, reforçando e valorizando os nossos erros, porque não fomos ensinadas a acertar. E o nosso maior acerto é aprender a nos ouvir e a fazer o que realmente sentimos com verdade. Sentindo, né, lá do fundo da nossa alma, usando da nossa sabedoria, né, e principalmente da nossa força. Então, aqui tá, né?
Eu falei do nosso emocional, falei do quanto a gente entra nesses conflitos internos, o navio vem muito representando bem essa questão, né, da emoção, na qual horas é turbulenta, horas é calmaria, né? Mas a gente não foi ensinada a lidar com essas tempestades, né, e com esses altos e baixos que existem de nós. Justamente por isso vivemos sempre nos extremos, nas polaridades. Ou estamos muito bem ou estamos muito mal. E não aprendemos que o equilíbrio da mulher é esse caminho do meio. É nem ficar assumindo todo o bem e nem ficar assumindo de todo o mal. Porque o equilíbrio, na verdade, é você seguir assumindo todos esses lados de luz e sombras, né, de conflitos, de tempestades, de escuridão, com com a nossa luz, com os nossos ganhos, com as nossas vitórias, com os nossos sabores, desejos, prazeres, né, que também são o tempo todo abafados, né, ignorados por nós, tá? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com a forma que a gente valoriza os erros, né? Porque na verdade a gente aprendeu a valorizar o que é certo para os outros e não o que é certo para nós. E com isso, né, deixamos de ouvir o nosso maior poder, né, que é a nossa força, que a mulher carrega, e que não é à toa que essa força é abafada, né, e escondida de nós. Não é à toa que esse ensinamento de não olhar para dentro de nós e aprender a lidar com o que sentimos e deixar com que tudo isso que sentimos se manifeste foi tirado de nós e não foi nos ensinado, certo? Por quê? Porque sabem da força que nós temos, porque sabem do poder que nós podemos acessar, né? Mas o que adianta você ter consciência disso tudo e não fazer nada com isso, né? E é aí que está a questão. De que exatamente no momento que você está vivendo uma situação desafiadora, conflitante, enfim, e você começa a acreditar que você não vai conseguir, ou começa a trazer a consciência de que você está repetindo os mesmos erros, que você está na raiva, na revolta, na tristeza, seja lá o que for, exatamente por você sentir tudo isso e não deixar com que isso venha à tona, você começa a achar que você está errada. Porque lembra, foi assim que você foi ensinada. E quando você acha que você está errada, você não vai fazer nada com aquilo. Você vai querer ignorar, fugir de tudo aquilo que você sente, porque já vem junto com esses sentimentos, né? Já está embutido dentro da sua raiva, da sua revolta, da sua tristeza, que você não é capaz. Que você tem que ser muito mais capaz para o outro do que para si mesma. Então, o que você faz? Você repete e continua nos mesmos padrões, porque você entende e compreende todas essas situações sempre da mesma forma, tá? Então, não tem como você mudar uma situação pensando da mesma forma sempre que ela aparece, entende? Então, qual é a dica aqui dos oráculos? Que você não só tenha consciência da força que você tem, mas você a assuma. E como é que você assume a sua força, né? A força que você tem aí dentro? Você tem que começar a agir, porque só a consciência, juntamente com a ação, é que você vai ter a sua transformação. Então, o que era agir? Naquele momento desafiador, naquele momento onde você se percebe já agindo da mesma forma, é o momento ideal para que você comece a focar a sua atenção em tudo que você já conquistou na sua vida. E eu não estou falando aqui de conquistas materiais, eu estou falando aqui das suas conquistas emocionais, de todos os desafios que você já enfrentou, né? E que você saiu como vitoriosa, de todas as lutas que você teve para conseguir algo e conquistou. Então, que você foque nos resultados e não no processo de sofrimento. Que você olhe para todas essas conquistas, essas vitórias e traga esse sentimento para esse momento atual de desafio. Porque ao fazer isso, você está trazendo junto
a sua capacidade de mais uma vez solucionar um problema, você está ativando a sua autoconfiança, né? E você começa a ter a compreensão sobre a situação vivida que você precisa enfrentar com outros olhos, ou seja, você começa a mudar a sua forma de compreender essa situação. E quando você faz isso, automaticamente você vai ter um resultado diferente do qual você costumava ter, que era a repetição de padrão. Entende? Então é necessário você sim trazer para a ação essa inversão de papéis, aonde exatamente no momento que você começa a se perceber na raiva, na revolta, na tristeza ou repetindo padrões, agindo da mesma forma, imediatamente você respire, feche seus olhos, enfim, mas você vá buscar na sua memória lembranças, né, de conquistas, de desafios superados, sim. E não vem me dizer que não, que você não tem nenhum desafio que foi conquistado ou superado, porque você tem sim, pelo simples fato de você ser mulher. Você com certeza tem muitos motivos para lembrar de coisas na quais você superou e enfrentou, e você tá aí hoje sim para poder contar e poder sentir de novo essa alegria, essa vitória, né? Mesmo que o processo tenha sido doloroso, mas você conseguiu. Isso quer dizer que você é capaz, tá? Isso sim é trazer não só a consciência, mas assumir o poder que você tem, que é a sua força, tá? É quando você assume a sua força e só pode assumir a força colocando ela na prática, se valorizando, porque se você não valoriza tudo que você fez, né, de desafios, de tudo que você conquistou, né, quem é que vai fazer isso por você? Ninguém. Então faça você, né? Faça por você, pela mulher incrível que você é. Tá? E não permita mais que os outros digam para você o que você precisa fazer. Para de ficar acreditando em todo esse ensinamento que lhe foi dado, de que você sempre tem que estar mais disponível para o outro do que para si mesma. Tá? Isso não quer dizer que você tem que virar as costas para as pessoas que você ama, que você não vai mais ajudar as pessoas que você gosta. Mas você só vai ser capaz de realmente ajudar o outro quando você for capaz de se ajudar. E por isso você precisa usar a sua força e valorizar os ganhos que você já teve na sua vida para você sair desses padrões repetitivos, tá bom? Espero que os oráculos tenham te ajudado, te dado aí uma luz, te fazendo, né, te sentir, né, com verdade, com conexão, essas revelações, essas informações, tá? E espero muito mais que você consiga colocar isso em prática a partir de agora, tá bom? Continue mandando suas mensagens e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!